Olá, amiguinhos e amiguinhas! Sejam bem-vindos a mais uma historinha super legal aqui no nosso canal. Hoje, vamos viajar no tempo, lá para a época da Bíblia, para conhecer um profeta muito corajoso chamado Jeremias. Estão prontos para essa aventura? Então, vamos lá! Jeremias era um grande amigo de Deus. Ele tinha uma missão muito especial: contar para o povo tudo o que Deus falava com ele. Era como se ele fosse o carteiro de Deus, entregando mensagens importantes para todo mundo. Naquela época, a cidade de Jerusalém estava em perigo. Um exército muito forte, o exército da Babilônia, estava chegando para atacar a cidade. Deus, que ama muito todo mundo, falou para Jeremias avisar o rei e o povo. A mensagem era: não lutem contra o exército da Babilônia. Se vocês se renderem em paz, tudo vai ficar bem. Mas se vocês lutarem, a cidade será destruída. Parece uma mensagem um pouco estranha, não é? Mas era a forma de Deus proteger o seu povo. Jeremias, como um bom amigo de Deus, foi correndo contar para o rei Zedequias e para todos os príncipes e líderes. Mas sabe o que aconteceu? Eles não gostaram de ouvir a mensagem. Ficaram muito bravos com Jeremias. Eles achavam que Jeremias estava torcendo para o inimigo. Eles diziam: como assim? Você quer que a gente desista? Você não é nosso amigo. Eles não entendiam que Jeremias só queria o bem de todos, seguindo o que Deus tinha dito. Um dia, Jeremias precisou sair da cidade por um tempinho. Quando ele estava no portão, um guarda o viu e o prendeu. O guarda gritou: ahá, peguei você! Você está fugindo para se juntar aos nossos inimigos! Jeremias respondeu: não, isso não é verdade. Eu não estou fugindo. Mas o guarda não quis ouvir. Ele levou Jeremias para os príncipes, que estavam ainda mais bravos. Eles foram muito maus com Jeremias. Bateram nele e o jogaram em uma prisão. Mas não era uma prisão normal. Era a casa de um homem chamado Jonatas. E eles transformaram o porão, um lugar escuro e úmido, em uma cela para Jeremias. Imagina só, que lugar triste para ficar. Jeremias ficou lá por muitos e muitos dias, sozinho, no escuro, mas ele não estava completamente sozinho, porque ele sabia que Deus estava com ele, cuidando dele. Depois de um longo tempo, o rei Zedequias mandou chamar Jeremias em segredo. O rei estava com medo e queria saber se Deus tinha alguma nova mensagem. Ele perguntou baixinho: Jeremias, Deus falou mais alguma coisa? Jeremias, sempre corajoso, olhou para o rei e disse: sim, falou. A mensagem é que você será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Mesmo preso, Jeremias continuava falando a verdade de Deus. Então, Jeremias aproveitou para pedir ajuda ao rei. Ele disse: Ei, por que eu tô preso? Eu não fiz nada de errado. Eu só falei o que Deus me mandou falar. Por favor, não me mande de volta para aquela prisão na casa de Jonatas. Se eu voltar para lá, eu vou morrer. O rei Zedequias, mesmo com medo dos outros príncipes, teve um pouco de compaixão. Ele não libertou Jeremias completamente, mas deu uma ordem. Jeremias não voltaria para aquele porão escuro. Ele ficaria preso no pátio da guarda, um lugar melhor, onde ele podia ver o sol. E o rei ainda ordenou que dessem um pão para Jeremias comer todos os dias, até que o pão da cidade acabasse. Parecia que as coisas iam melhorar um pouquinho para Jeremias, não é? Ele estava em um lugar melhor e tinha comida. Mas os príncipes maus não desistiram. Eles ouviram que Jeremias continuava falando a mesma mensagem para os soldados e para o povo que passava por ali. Ele dizia: quem ficar na cidade vai morrer, mas quem se render aos babilônios vai viver. Os príncipes ficaram furiosos. Foram correndo falar com o rei de novo. Esse homem tem que morrer, eles disseram. Ele está desanimando nossos soldados. Ele não quer o bem do povo. Ele quer o nosso mal. O rei Zedequias era um rei muito fraco e tinha medo desses homens. Ele respondeu: tudo bem, ele está nas mãos de vocês. Façam o que quiserem. Eu não posso fazer nada contra vocês. Então, aqueles homens maus pegaram o nosso amigo Jeremias e o levaram para um lugar terrível. Era uma cisterna. Sabe o que é uma cisterna?
é um poço fundo, cavado na terra para guardar água. Mas essa cisterna não tinha água. O fundo dela era só lama, uma lama grossa e pegajosa. Eles pegaram cordas, amarraram Jeremias e o desceram para dentro daquele poço fundo e escuro. Pluft! Jeremias caiu na lama e começou a afundar. Imagina o medo e a tristeza dele. Lá no fundo, sem poder se mexer, afundando na lama, sem comida, sem água. Parecia que era o fim. Mas Deus, que vê tudo e cuida dos seus amigos, tinha um plano. No palácio do rei trabalhava um homem bom e corajoso. O nome dele era Ebed-Meleque. Ele era da Etiópia, um país distante. Ebed-Meleque ouviu o que os príncipes tinham feito com Jeremias e seu coração ficou muito triste. Ele sabia que aquilo era uma grande maldade. Ele não ficou quieto. Correu até o rei e disse com muita coragem: "Ó meu rei, o que esses homens fizeram foi muito mal. Eles jogaram o profeta Jeremias na cisterna. Ele vai morrer de fome lá embaixo, pois não há mais pão na cidade." As palavras corajosas de Ebed-Meleque tocaram o coração do rei. O rei olhou para ele e deu uma ordem: "Ebed-Meleque, leve 30 homens com você. Agora mesmo. Vão até a cisterna e tirem o profeta Jeremias de lá antes que ele morra." Que alívio! Ebed-Meleque correu para cumprir a ordem. Ele foi até um depósito no palácio e pegou vários panos velhos e trapos macios. Ele levou os 30 homens e as cordas até a cisterna. Chegando lá, ele gritou lá para baixo: "Jeremias! Jeremias!" Jeremias, fraco, lá do fundo da lama, deve ter pensado que era um sonho. Ebed-Meleque continuou: "Jeremias, estou jogando uns panos velhos e trapos para você. Coloque os panos debaixo dos seus braços, nas axilas, para as cordas não te machucarem quando a gente te puxar." Que ideia genial e cuidadosa. Jeremias fez exatamente o que ele disse. Ele pegou os panos e os ajeitou. Então, os homens lá em cima começaram a puxar as cordas. Com cuidado, puxaram, e aos poucos, Jeremias foi saindo da lama e subindo, até que finalmente ele estava fora daquele poço horrível. Ele estava salvo! Graças à coragem de um homem bom chamado Ebed-Meleque, que não teve medo de defender o que era certo. Jeremias não foi totalmente libertado. Ele voltou a ficar preso no pátio da guarda, mas estava seguro, vivo e podia continuar a sua missão. E sabe de uma coisa legal? Mais tarde, Deus mandou uma mensagem especial para Ebed-Meleque, através de Jeremias. Deus disse: "Porque você confiou em mim e teve coragem para salvar o meu servo. Quando a cidade for atacada, você não morrerá. Eu vou proteger você e te salvarei." Que recompensa maravilhosa! Essa história de Jeremias nos ensina tantas coisas. Primeiro, nos ensina a ter coragem para falar a verdade e fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, assim como Jeremias fez. Segundo, nos mostra que Deus nunca abandona os seus amigos. Mesmo quando Jeremias estava no porão escuro ou afundando na lama, Deus estava lá e enviou ajuda na hora certa. E terceiro, aprendemos com Ebed-Meleque que devemos sempre ajudar quem está em perigo e defender as pessoas que estão sofrendo injustiças. Uma pequena atitude de coragem pode salvar uma vida. Então, amiguinhos, lembrem-se sempre de serem corajosos como Jeremias, cuidadosos com os outros como Ebed-Meleque e de confiarem que Deus está sempre com vocês, em todos os momentos. E aí, gostaram da nossa aventura de hoje? Foi emocionante, não foi? Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, o seu joinha. E se você ainda não faz parte da nossa turma, clique no botão de se inscrever para não perder nenhuma historinha nova. Um beijo grande no coração de cada um de vocês e até a próxima aventura. Tchau!